Os deputados federais e senadores entram a partir desta quinta-feira em um período de recesso parlamentar. Serão 2 semanas de folga. O ritmo de recesso na Câmara dos Deputados começou logo após a votação em primeiro turno da reforma previdenciária. Com o recesso, os deputados federais e senadores mantêm ritmo também de atividades nos estados, mas no plenário da Câmara Federal e do Senado, movimentação mesmo somente a partir da próxima semana, quando, em agosto, serão reiniciados os trabalhos no plenário e a votação de projetos polêmicos. Jornalista Beto Almeida, vem aí um segundo semestre com muito mais movimentação no Congresso Nacional, o Senado, a Câmara Federal retomando a votação agora em segundo turno da reforma previdenciária e o mesmo tema também entrando na agenda para dar protagonismo ao Senado Federal. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Esta semana, Luciano, ainda é o período em que a Câmara está contando, né, as sessões, aquelas 5 sessões que são necessárias naquele interstício para contar para a votação da reforma no segundo turno, que ficou para o mês de agosto. Lembrando que a retomada dos trabalhos na Câmara dos Deputados se dará bem no comecinho, no dia 6 de agosto. É o tempo que tem para os deputados referendarem o que foi aprovado no segundo turno. É óbvio que esse interstício, esse intervalo, favorece um pouco, Luciano, a oposição. Lógico que desmobilizou um pouco todo aquele empenho, aquele trabalho que vinha sendo feito. Claro, a expectativa de que não vai mais ser alterado muita coisa. Ou melhor, que nada mais vai ser alterado. Pelo menos essa, em termos de Câmara Federal. Em termos de Câmara Federal. E espera-se que no Senado, o que vier a ser alterado será a inclusão de estados e municípios, mas numa chamada PEC paralela. Essa proposta da PEC paralela, é bom que se diga, é uma ideia do senador Tasso Gereissati, que será o relator da proposta no Senado. E o que o senador Tasso Gereissati está propondo, na realidade, com essa PEC paralela, senador? E por que essa PEC paralela? Exatamente porque é uma alteração que poderá ser proposta no projeto da reforma para incluir estados e municípios sem alterar o corpo do que foi aprovado na Câmara dos Deputados. A preocupação é a seguinte, que preserve o que foi aprovado na Câmara, para que seja aprovado tal e qual no Senado e nada seja preciso retornar. Porque se alterar alguma coisa na proposta que passou lá na Câmara, terá que então voltar de novo para casa. E na caso da PEC paralela, não. Essa, pelo menos, é uma preocupação que o senador Tasso Gereissati diz o seguinte, no que diz respeito ao texto do Senado, a expectativa dele e dos demais é que haja uma celeridade em relação a isso. O governo, no entanto, está dizendo o seguinte, Luciano, pelo menos a expectativa do chefe da Casa Civil, por enquanto, que é o Onyx Lorenzoni, está dizendo o seguinte, a gente acredita que lá pelo comecinho de setembro, lá estourando o dia 15, tudo esteja concluído no Senado. A senadora Simone Tebet, acha que essa previsão é otimista demais. Ela diz, olha, nós vamos precisar pelo menos do mês de agosto todo e do mês de setembro todo. Ou seja, para concluir realmente essa votação da chamada reforma da Previdência no Senado. Incluindo aí, quem sabe, essa questão da inclusão de estados e municípios. Jornalista Beto Almeida, o primeiro semestre da atual legislatura foi marcado por conflitos entre o Executivo e o Poder Legislativo. O presidente Jair Bolsonaro, com aquele discurso da velha política, acabou gerando impasse na relação com o Congresso Nacional, principalmente com a Câmara Federal, por onde começou a tramitar a reforma previdenciária. A expectativa que nesse segundo semestre nós tenhamos uma relação de mais harmonia entre Executivo e Legislativo, um período com menos pressão? Olha, Luciano, a gente aguarda que haja realmente, digamos assim, uma certa melhoria no clima, que a tensão seja um pouco dissipada, principalmente em função de alguns fatores. Primeiro, pela aprovação, como você bem falou, da reforma da Previdência. Segundo, a liberação de emendas. O governo fez isso, logicamente, para angariar simpatias e votos pró-reforma. Há uma expectativa também, lógico, em relação à agilidade do governo
para liberar essas emendas, porque o governo fez isso, a liberação oficialmente no Diário Oficial. Daí a verba, Luciano, bater lá na ponta, ou seja, nos municípios, nos projetos, porque esse dinheiro não vai para os parlamentares, é bom que a gente diga. Esse dinheiro vai direto para os projetos para os quais as emendas parlamentares foram direcionadas. Mas tem projeto, tem emenda que mesmo liberada, Luciano, demora às vezes 1 ano, até 2 anos para chegar. Então vai ter pressão nesse sentido? Para agilidade? Vai. Qual é a outra questão que vai distensionar, o que pelo menos promete distensionar essa relação do governo com os parlamentares? É exatamente a indicação de cargos federais. O segundo semestre está aí para isso. Muita gente na expectativa de saber, por exemplo, aqui mesmo no estado do Ceará, como esses cargos finalmente vão ser distribuídos e ocupados. E também nos bastidores políticos, jornalista Beto Almeida, o que se espera dentro do que você está expondo é que na véspera da votação da reforma previdenciária no segundo turno, o governo sinalize de forma mais concreta com essa distribuição de cargos. No primeiro momento, os deputados federais garantiram as verbas das emendas parlamentares, que, como eu disse no nosso editorial, são recursos que o governo precisa liberar, porque lá atrás o Congresso Nacional mudou a Constituição para definir o orçamento como impositivo, ou seja, o que está descrito no orçamento é para ser aplicado. Exatamente, Luciano. Olha, muita crítica está sendo feita, foi feita, que o governo usou do mesmo argumento do toma lá da cá, que utilizou as verbas como moeda de barganha para liberar, para aprovar. Logicamente, Luciano, que nada disso daí é tão diferente do que aconteceu e sem querer justificar, o fato são medidas que estão lá, previstas, são medidas que já contam no orçamento e que o governo fez uma utilização, sem dúvida, como pressão, mas bem diferente daquelas negociações que se viam em governos anteriores. A grande questão aqui é o seguinte: o governo precisou e precisa da agilidade em projetos que estão e que estavam empanturrados, empenhados lá na Câmara dos Deputados. E termina com a reforma da Previdência. Emperrados, talvez seja a melhor expressão. Emperrados, é a expressão. Saindo do recesso parlamentar do Congresso Nacional para a Assembleia Legislativa, onde também os deputados estaduais estão em um período de férias. Mas mesmo assim tem debate, tem discussão, tem expectativa sobre assuntos que interessam a moradores de alguns distritos e municípios do interior do Ceará, Beto? Tem sim, Luciano. E olha só, a gente já teve ontem, por exemplo, quarta-feira, lá mesmo em Carnaubal, lá na região da Ibiapaba, a deputada Augusta Brito, promoveu um debate para discutir exatamente essa questão do litígio territorial, que é essa disputa que existe de áreas nos limites, na divisa, né, aliás, do Ceará com o estado do Piauí. Bom que se diga o seguinte: qual é a argumentação que tem hoje, por exemplo, deputados como Augusta Brito e como aquele que é lá do Crateús, que foi prefeito da cidade, Carlos Felipe. Eles argumentam o seguinte: está mais do que na hora do Ceará se empenhar com a sua bancada estadual, inclusive também com a bancada de deputados federais e senadores, porque a coisa é séria. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já entrou na questão. O estado do Piauí já pagou, inclusive, pelo menos 6 milhões de reais para custear, mas é mais do que isso, para custear, Luciano, o trabalho que o Exército vai fazer sobre a questão técnica e geográfica de referenciamento para definir quais são as áreas realmente que vão ser redefinidas nesses limites. O que vai para o Piauí e o que fica para o Ceará. O que vai para o Ceará. E uma discussão, Beto Almeida, que já se arrasta há mais de 150 anos. Mais de 150 anos, mas que agora promete ter um capítulo, pelo menos caminhando para o seu final. E o Ceará precisa ter parte ativa nesse debate, porque senão vai perder. E vai perder, Luciano, em áreas territoriais importantes. A região da Ibiapaba é uma região que é produtiva, boa para o turismo, é uma excelente região e parte considerável dessa área pode ficar no Piauí se o estado do Ceará não se empenhar nessa tarefa. E aí entra a Assembleia Legislativa com intensidade nessa discussão. O presidente da mesa diretora, José Sarto, já se antecipou para dizer que a Assembleia não será omissa nessa discussão. Jornalista Beto Almeida, você vai ficar sozinho no próximo bloco, trazendo os principais assuntos que mexem com o dia a dia da população, não apenas na área política, mas também para falar sobre outras questões que estão no cotidiano da nossa população. Daqui a pouco, muito mais no Jornal Alerta Geral com o jornalista Beto Almeida.